É com grande alegria, privilégio, que mais uma vez estamos aqui reunidos, congregados, para aprendermos mais do Evangelho, aprendermos mais, crescermos na graça e no conhecimento, pois em Cristo estão contidos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, diz Paulo em Colossenses 2:3. Antes, diz o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Quando a igreja de Cristo está reunida num lugar, nós estamos aqui para, além de louvarmos, além de exaltarmos o nome do Senhor, nós temos a prioritariamente nos edificarmos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:13 que quando a igreja está reunida, ela tem esse foco de ser edificada, ser consolada e sermos também exortados. Então, que esta noite, irmãos, nós tiremos proveito para nos edificar, para fortalecer a nossa fé, nos unirmos cada vez mais no Espírito, ativarmos a mente de Cristo para absorvermos bem o conteúdo que provém dele, conteúdo inspirado que provém dele. Disse Jesus em Mateus 11:24-28, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantos estão aí hoje, chamados crentes, tidos como os crentes, supostamente ouvindo pregações, ouvindo louvores, participando de congressos, de seminários, mas tudo isso pode ser muito aparatoso e bonito, mas o conteúdo está totalmente desassociado de Jesus. Então, se o conteúdo está desassociado de Jesus, o produto não pode ser outro senão desespero, constrangimento, pavor, temor. Mas Jesus disse: olha, se você aprender de mim, vocês encontram descanso na alma de vocês. O conteúdo que provém, que tem embasamento em mim, gera descanso na alma daqueles que ouvem e absorvem. E o quadro que nós vemos em torno de nós, irmãos, é um quadro que, infelizmente, nós não sentimos segurança, nós não sentimos firmeza, nós não sentimos fortaleza, erradicados e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas dentro do ambiente que nós estamos aí. Por quê? Porque o conteúdo pode estar pintado de Jesus, pode ter o nome de Jesus bem grande na frente, mas o conteúdo proposto dentro desses locais é totalmente desassociado da pessoa de Jesus. Então, que esta noite nós tiremos proveito para aprendermos um pouco mais de Jesus, do Evangelho, dessa palavra de poder, e crescermos, para ficarmos cada vez mais sendo transformados de glória em glória à imagem daquele que nos salvou. Amém? Abramos todos aí, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 10. E, embora não tenha muito costume de colocar temas ou títulos, mas eu queria, com base nesses textos aí que nós vamos ler, no capítulo 10 de 2 Coríntios, os versos 2 ao 5, identificarmos algumas fortalezas e alguns sofismas que existem ao nosso redor e destruímos, para que aprendamos, identifiquemos e destruímos com a palavra do Evangelho. 2 Coríntios 10, a partir do verso 2 ao 5. Algumas traduções podem alternar, mas basicamente o sentido é o mesmo. 2 Coríntios 10, versos 2 ao 5. Podemos ler? Amém? Diz o seguinte, 2 Coríntios 10, a partir do verso 2. Eu vos suplico, Paulo falando para a igreja de Corinto, eu vos suplico que, quando estiver presente com vocês, eu não seja obrigado a usar de coragem com firmeza. Que espero mostrar a alguns
portanto não todos, né? Alguns, que consideram que nos conduzimos por padrões humanos, ou algumas versões por andarmos na carne, ou nos gloriarmos na carne. Verso 3: pois embora vivendo como seres humanos, ou em algumas versões, segundo a carne, não militamos ou não lutamos segundo os padrões do mundo, ou não segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, ou da nossa batalha, não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, ou algumas versões, raciocínios, e toda altivez ou arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para ou a obediência a Cristo. Amém? Então Paulo deixa bem claro aqui que não luta segundo os padrões humanos, não milita segundo a carne, mas você percebe, irmão, nesses versos, que o terreno aqui que Paulo fala dessa peleja, dessa batalha, dessa luta, é um terreno espiritual, e que acontece na mente do crente, que acontece na mente, nesse ambiente espiritual. Carne e sangue não tem nada a ver aqui. Luta humana, arrogância humana, conteúdo humano, Paulo não lida com essa questão. Paulo lida numa esfera muito mais profunda, que é essa esfera mental, que é essa esfera espiritual. Ele diz que o verdadeiro evangelho, ele é para destruir fortaleza e anular sofismas. Que esse é um padrão, são construções que estabelecem, não na carne, ou não nessa presente ordem de coisas, mas na mente e no campo espiritual. Já há algumas literaturas no meio cristão que falam lá, nossa mente, um campo de batalha. Isso não está errado, irmãos, pois de fato, a construção dessas fortalezas e desses raciocínios ou desses sofismas se constrói, se levantam, é na nossa mente e nesse ambiente espiritual. Muitos crentes ficam lidando apenas com as aparências, com as exterioridades, com o sensacionalismo, com as questões mundanas, com o que está ao nosso redor, a nossa vista humana. Por isso que nós identificamos que Paulo diz lá em 1 Coríntios que existe um homem psíquico, um homem espiritual e um homem carnal. Boa parte do sistema religioso reduz os crentes a ficarem não pensando, não militando, não entendendo, não absorvendo, não interpretando, não discernindo segundo o Espírito, mas sempre segundo a carne, segundo as exterioridades e os status. Mas Paulo deixa bem claro, ele diz que alguns consideram que nós nos promovemos com padrões humanos, ou segundo a carne. Pois embora nós estejamos ainda vivendo como seres humanos, nós não pelejamos segundo a carne, mas as nossas armas de guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, o que são essas fortalezas? Segundo o pensamento antigo, era justamente as cidades, elas eram identificadas com as suas grandes muros. Muros esses que na sua largura eram capazes de passarem por cima 7 carruagens de guerra passando por cima. Para vocês verem a largura, a fortaleza que eram os muros de uma cidade. Seja ela de Jerusalém, de Babilônia, de Roma, o que fosse. As cidades, a ideia que Paulo traz aqui do pensamento antigo é justamente essa largura, essa edificação, era só essas paredes já eram caracterizadas como fortalezas, de tão larga, poderosa, espaçosas que eram. E ele diz que também as armas que temos no Espírito é para anular raciocínio ou sofismas. Geralmente a maioria das traduções traz sofismas. Irmão, o que é sofisma? Sofisma vem de Sofia. Sofia era a ideia do intelecto, de acordo com os gregos, né? Era a sabedoria grega.
Sofisma vem de Sofia. O que significava? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a artimanha de muitos era fazer uma construção de um raciocínio, era a montagem de um raciocínio teológico, doutrinário, e apresentava esse conteúdo supostamente carregado de evangelho ou segundo Jesus, mas que na verdade, embora sejam raciocínios bem elaborados, bem construídos, bem formatados, eles na verdade não faziam sentido nenhum segundo Cristo, segundo o Evangelho. Eram bem construídos, eram bem elaborados, pareciam fazer sentido, mas que na verdade, quando analisados, quando olhados com o aparato espiritual que nós temos, identificamos que eles estão totalmente desassociados do Evangelho, da singeleza e das purezas devidas a Cristo. Agora, são construções, são raciocínios, são sofismas que parecem fazer sentido. Que se eu jogar aqui essas artimanhas, esses sofismas, essas construções teológicas, doutrinárias, aparatosas, supostamente cheias de fundamentos bíblicos, e apresentar aqui, são coisas que parecem fazer sentido. É isso que é sofisma. Vale lembrar também que só não existe sofisma nesse âmbito espiritual, bíblico. Existe sofisma político, existe muito sofisma religioso, filosófico. Por exemplo, eu não vou lidar com isso, mas apenas para dar um exemplo de uma construção de um pensamento que parece fazer sentido. Quero que eu diga muito usado, por exemplo, pelos católicos. Apenas para dar um exemplo, uma construção de um pensamento que parece fazer sentido, mas que não sobrevive ao encontro com o Evangelho. Se eu disser assim, se Jesus é Deus e Jesus é filho de Maria, logo Maria é o quê? Mãe de Deus. Entendeu? Isso parece fazer sentido. Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Agora o que é isso? Isso é um sofisma. Isso é um sofisma. É a construção de um raciocínio que parece fazer sentido. Então você veja que há muitos sofismas, como tinha na época de Paulo. Esses sofismas, irmãos, eles vinham, essa construção, esses argumentos, eles vinham justamente de pregadores itinerantes lá na cidade de Corinto. Que eles chegavam lá. Corinto era uma cidade muito tomada de filosofias, tinha os epicureus, os estoicos, os aristotélicos e tudo mais. Então era um local onde essas questões fervilhavam. Se nós olharmos, por exemplo, para Atos 17, nós vamos ver Atos 18, todo esse embate que Paulo teve com os epicureus e com os estoicos. Embate esse de um nível bem avançado, de um nível academizado. Pois Paulo sabia o que Epicuro e Zenon divulgavam, pregavam. E Paulo foi na fonte deles e bateu contra eles, segundo o Evangelho. Então, irmãos, o que eu quero identificar aqui para nós é que nós, como crentes, nós, como conhecedores do Evangelho da Graça, devemos primeiramente olhar para nós. Essas construções que foram estabelecidas na nossa mente e anularmos elas segundo o Evangelho, tanto quanto identificar o que é que nós temos hoje de um conteúdo proposto aí, supostamente com o nome de Evangelho segundo Cristo, mas que quando confrontados com o Evangelho da Graça, eles devem ser destruídos e anulados. Pois o ambiente que nós estamos, o ambiente religioso que nós estamos, que nós chamamos de sistema, ele é cheio dessas fortalezas e desses sofismas, que cativam as pessoas, que prendem as pessoas, que amarram as almas e as deixam aprisionadas dentro do sistema religioso. Por quê? Porque são lançadas e as pessoas, sem a luz do Evangelho da Graça, absorvem e dizem amém para tudo. Afinal de contas, isso está vindo de um pregador
de um apóstolo, um chamado apóstolo, de um bispo, de uma denominação. Então isso parece estar carregado de muita autoridade, não cabe a mim questionar nada. Mas na verdade é o que Paulo chama: cabe a nós destruirmos fortalezas e anular sofismas, construções, conteúdo religioso, aparatoso, supostamente carregado de muita lógica, supostamente carregado de muito sentido, mas que à luz do Evangelho eles não sobrevivem. Por exemplo, vamos olhar aí a fonte desse conteúdo proposto, no capítulo 11 de 2 Coríntios. Capítulo 11 de 2 Coríntios, vamos identificar aqui um pouco esse conteúdo das fortalezas, das fortalezas e dos raciocínios ou dos sofismas. Capítulo 11 de 2 Coríntios diz o seguinte, a partir do verso 3, 2 Coríntios 3, a partir do 11, 2 Coríntios 11, a partir do verso 3, Paulo diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia. Então veja, engano se estabelece onde? Na carne? Não, irmão, engano se estabelece na mente, no nosso raciocínio, no nosso intelecto. Também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então veja, irmãos, o Evangelho é uma coisa tão simples, tão pura, tão sadia, tão clara, tão límpida, mas que qualquer coisa, irmãos, contamina, qualquer coisa deturpa, qualquer outro tipo de pensamento estraga, qualquer poeira contamina essa pureza do Evangelho de Cristo. Por isso Paulo diz: olha, eu temo, como ele está dizendo lá para os Coríntios, eu temo que isso aconteça com vocês, da mesma forma como Eva foi engendrada pela essa construção doutrinária, por esse argumento de que você não vai morrer, por essa proposta de que você seria uma divindade. Ele diz: da mesma forma como aconteceu lá no passado, pode acontecer também com os crentes, se afastando da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Essas construções, essa fortaleza que você construiu na sua mente, esse raciocínio doutrinário, teológico, né? Esse ABC doutrinário que foi esse conteúdo que jogaram para você e você absorveu, isso gerou em você uma fortaleza, um sofisma que está dentro de você, virou uma casca dura, não tem como tirar. Aliás, tem, somente com o poder da palavra, da graça. Mas, quando isso se estabelece, se fundamenta dentro de si, fica difícil. A palavra da graça, como uma palavra pura, parece assim uma coisa que lhe choca. Mas Paulo diz aqui no capítulo 11, diz: porque se alguém, olha o conteúdo proposto, se alguém chega até vós e vos prega outro Jesus, que não é o que pregamos, ou se recebeis outro Espírito, que não é aquele que já recebestes, ou outro Evangelho que vós não acolhestes, vós de boa vontade o suportais. Agora, vamos para o verso 12. Verso 12 de 2 Coríntios 11. O que é que Paulo diz? De onde vinha esse conteúdo? De um outro Jesus, de um outro Espírito e de um outro Evangelho, que estava desassociado do Evangelho da graça, puro e simples, que Paulo já tinha pregado para os irmãos em Corinto. Olha só, verso 12, 2 Coríntios 11. O que faço e ainda farei, visa não dar oportunidade aos que buscam de serem considerados nossos, iguais àquilo do que se orgulham. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Que muitos desses pregadores itinerantes que desembocavam lá em Corinto, que apareciam lá em Corinto, eles se apresentavam como apóstolos, eles se vangloriavam, sabe o que, irmão? Da circuncisão, que eles tinham uma marca na carne. Olha, eu tenho mais autoridade, porque afinal de contas eu estou circuncidado, eu fui circuncidado, então o que provém de mim abraça esse conteúdo. Então eles se gloriavam na carne, mas essa glória da carne apresentava um outro Jesus, um outro Espírito,
o outro evangelho. Verso 13, 2 Coríntios 11. Esses homens são falsos apóstolos. Olha só o que Paulo está dizendo. Obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos de justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Então vejam, irmãos, que Paulo desmascara os apóstolos, os falsos apóstolos, os falsos obreiros, chamando até eles mesmos de mensageiros de Satanás, como anjos de luz, seres iluminados, que aparecem carregando um conteúdo, um raciocínio, parece muito bem feito, bem elaborado, bem construído, um sistema teológico, doutrinário, joga na cabeça de vocês, e vocês absorvem esse conteúdo, supostamente oriundo de Cristo, que é o Evangelho, mas isso acaba com a mente de vocês. Isso, na verdade, constrói uma fortaleza dentro de vocês e constrói um raciocínio que vira uma espécie de uma camada, de um campo de força para que o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, fique quase impenetrável. Fique quase difícil de você absorver. Você se encantou com o Evangelho, abraçou o Evangelho, abraçou o Cristo segundo o Evangelho. Aí vieram alguns se intitulando como apóstolos, aí você cai nessa proposta, você absorve essa ideia, mas na verdade, irmãos, Paulo diz, olha, eles estão trazendo um outro Evangelho, um outro Jesus e um outro Espírito. Tem nada a ver com aqueles que vocês receberam quando creram. Então, esse conteúdo que vocês abraçaram desses falsos mestres, desses falsos obreiros, construíram dentro de si essas fortalezas e esses sofismas, essas construções doutrinárias, esse argumento teológico, essa catequese eclesiástica. E aí tudo isso gera uma carapuça e você, sem perceber, caiu no conto do vigário, caiu na proposta doutrinária dos falsos apóstolos e dos falsos obreiros. Isto, irmãos, primeiramente nós temos que olhar para nós. Essas construções que muitos de nós somos oriundos do sistema religioso. Muitos de nós estamos ainda nesse estado de afastamento do sistema religioso. Muitos de nós já saímos a tempo do sistema religioso, mas ainda acalentamos coisas do sistema religioso, que construíram dentro de nós, seja nós que estejamos aqui, ou os que nos estamos acompanhando pela transmissão, que ainda estão dentro de nós, essas fortalezas impenetráveis, indestrutíveis, esses pensamentos que nos prenderam, nos amarraram, como diz Paulo, né? Essa astúcia, né, faz com que a gente se afaste da simplicidade do Evangelho, não acabe resistindo à pureza do Evangelho de Cristo, que por essa sã doutrina, por essa pureza de conteúdo, qualquer coisinha contamina, qualquer coisinha estraga. Afinal de contas, um pouco de fermento leveda toda a massa, seja por bem ou seja por mal. Portanto, irmãos, identificando o texto dentro do seu contexto, qual era o conteúdo proposto desses falsos apóstolos, trazendo um outro evangelho, um outro espírito, um outro Jesus, desassociado daquilo que Paulo já tinha pregado? Eu queria que a gente identificasse pelo menos 3 pontos básicos, aqueles pontos que estão bem na raiz, que nós podemos identificar que existe dentro do sistema religioso, que cativam mentes, que engodam almas e que tornam essas pessoas quase que irresistíveis ao Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça parece ser heresia quando essas pessoas se deparam com eles. Quando a gente apresenta a simplicidade do Evangelho, não pode ser isso, não pode ser assim tão simples, não pode ser tão claro. É claro como a clareza, é luz, irmãos, não é penumbra, não é uma velhinha, é luz invadindo e destruindo as trevas. Então é claro como a clareza tem que ser no Evangelho. Então
Então, eu trouxe aqui alguns pontos que existem no nosso meio, né, no meio que eu digo, do ambiente evangélico. Nós demos um passo a mais, né? Nós entendemos que estamos sobre excelência de glória. Então nós saímos desse arcabouço doutrinário, nós saímos desse sistema, ou estamos saindo. Tem muita gente nova chegando, então estão ainda nesse processo, né, de absorver devagarzinho o conteúdo do Evangelho. E eu quero aqui identificar onde estão alguns pontos dessas fortalezas e desses sofismas que propõem aí afora, nas denominações, no ambiente religioso, e que eu quero identificar juntamente com os irmãos e apresentar a resposta do Evangelho, destruindo essas fortalezas e anulando esses sofismas. Amém? Amém. Bem, primeiro ponto, e eu quero aqui ser simples e básico, certo? Um pensamento, um raciocínio, um conteúdo que é jogado no sistema religioso e que fere o Evangelho da graça e que descaracteriza o Evangelho simples e puro de Cristo, é a ideia de que o crente se perde, pode perder a sua salvação, por exemplo. Nós sabemos, irmãos, que o catolicismo, durante muito tempo, esse catolicismo imperialista, trazia esse conteúdo, jogava essa proposta nos fiéis, né? Nos fiéis, que o crente, se te cuida, não tu vai para o caldeirão do Hulk, né? Vai se perder. Tu foi salvo, mas se tu seguir na linha, tu te lasca no fim. Tu tem que se manter fiel à doutrina, aos regimentos e às diretrizes denominacionais, porque senão o bicho te pega e tu vai lá para o purgatório ou para o inferno direto. A reforma protestante restaurou isso aí. Disse que não, tudo estava equivocado, o justo é justificado pela fé, somente pela graça, e restaurou. Só que com o passar do tempo, né, esse o meio evangélico, que foi oriundo do meu reformado, da reforma, caiu na mesma esparrela, entrou no obscurantismo como era o catolicismo. Então hoje, basicamente, toda denominação, quase todas, elas dizem que você é salvo e que permanece salvo segundo a sua moral, o seu bom comportamento e a sua submissão às diretrizes denominacionais onde você esteja inserido. Então, sucintamente falando, é isso. Eles dizem isso, que você pode ser salvo em Cristo pela graça, mas uma vez salvo você tem que guardar todos os rudimentos, a doutrina, tem que guardar a lei de uma forma ou de outra, tem que estabelecer um bocado de critérios para você se manter salvo. Então o sistema, mesmo as denominações reformadas como batista e presbiteriana, eles dizem, não, você é salvo pela graça, você é predestinado, mas que na prática o conteúdo proposto é desassociado dessa salvação, porque você tem que perseverar, você tem que se manter firme até o fim. Você é quem vai bancando a sua salvação de acordo com o seu bom comportamento, com a sua moral e a sua submissão às doutrinas denominacionais. Se você fizer, aí você é santo, você é eleito até o fim. Mas se você, por exemplo, se afastar disso, aí você está perdido, certo? Eu quero aqui apenas lidar, há muitos textos que nós podemos lidar, mas, por exemplo, abra aí 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2. Esse é um dos textos, para não tomar muito tempo, certo? A gente poderia tratar com alguns em Hebreus, mas vamos ser mais, como nós falamos há um tempo atrás sobre Hebreus, então vamos aqui para 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2. Vamos destruir essa fortaleza e anular esse sofisma. Pode ir para Hebreus, vai mesmo. É o que, pastor? Pode ir para Hebreus, deixa. 2 Pedro capítulo 2, a partir do verso 19. Perdão, a partir do verso 20. 2 Pedro 2, a partir do verso 20. E esse é um argumento, essa é uma construção teológica, esse trecho aqui é usado para dizer que o crente pode se perder, para dizer, né, para alegar
que um crente, certo? Se ele não se cuidar, se ele não andar na linha, ele vai para o inferno, certo? Esse é um dos, mas na verdade são mal interpretados, não entendem o texto direito, certo? Vamos lá, 2 Pedro 2, a partir do verso 20, todos acharam? Amém, glória a Deus. Diz o seguinte: assim, veja só como o texto é forte, certo? Se você lê sem a mente de Cristo, sem os olhos iluminados, você vai chegar a essa dedução óbvia. E esse é um argumento, essa é uma das fortalezas, esse é um dos sofismas usados. Vamos lá. Assim, se depois, olha só, depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos ou engodados, né? E vencido por elas, o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Lembre-se daquela parábola que Jesus contou? Uma casa vazia, vai lá, é expulsado lá um espírito ruim daquela casa vazia, mas ela continua no mesmo estado, não foi feita nenhuma limpeza lá, de fato. Aí voltou mais outros 7, aí aquele estado daquela casa ficou pior do que antes. O que Pedro está fazendo é interpretando aquilo que Jesus ensinou. Só que quando Jesus falou, ele falou com a linguagem de um mestre. Aqui Pedro está interpretando aquilo que Jesus falou na linguagem parabólica. Olha só, percebam que o sentido é basicamente o mesmo. O seu estado tornou-se pior do que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz o provérbio. Isso está lá em Provérbios 26, 11. O cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se numa lamação. Irmão, primeiro, Bíblia pela Bíblia, palavra pela palavra, coisas espirituais com coisas espirituais, conferindo como Paulo diz. Aqui animal, por exemplo, o crente ele é representado. Eu nunca vi Jesus chamando: vinde a mim os meus cães. O crente já foi chamado de porca e de porco? Não. O crente, segundo Jesus, é uma ovelha. Então, só isso mataria tudo. O crente, ele não é uma porca lavada. Porque a porca lavada não deixou de ser uma porca. Ela apenas está bonitinha, perfumada, com um lacinho, né? E tirada, afastada do lamaçal. Só que nós temos que entender, irmãos, que a porca fica ali bonitinha enquanto tiver alguém vigiando. Mas na hora que a porteira da lama se abre, ela corre para lá e se volta para a lama, porque é disso que o porco gosta, de lama, de sujeira, de podridão. O crente, ele quando vê uma porteira aberta, ele não vai sair para revolver-se na lama, porque ele não é uma porca. A natureza do crente é outra. O crente, segundo Jesus, é comparado com uma ovelha, não com uma porca lavada. Certo? Outra coisa, a quem esse trecho aqui que nós lemos se aplica, se refere a crentes? Não, irmãos, não está se referindo a crentes, por incrível que pareça. Olha só, a partir do verso 15, vamos ler o contexto, certo? Pedro aqui está se referindo a falsos mestres e a falsos profetas, certo? Ele diz aqui, a partir do verso 14, que esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles têm os olhos cheios de adultério. Eu estou lendo a partir do verso 14. E são insaciáveis no pecado. Falsos mestres, falsos profetas não são de Cristo, certo? Eles se identificam como tais, mas não são. Enganam, ou algumas versões dizem, engodam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. São malditos. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Certo? Verso 17. Eles são fontes sem água, névoas levados por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis com paixões sensuais da carne, iludem, veja só o que ele diz aqui, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro, prometendo-lhes liberdade
ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois os homens se tornam escravos daqueles por quem é vencido. Ou seja, esse trecho aqui da porca lavada, do cão voltou seu vômito, desse estado último, pior do que o primeiro, a quem está sendo aplicado? É a crentes, é a redimidos, são os lavados pelo sangue de Jesus, aos aperfeiçoados para sempre pela oferta do corpo de Jesus? Não, irmãos. Esse trecho aqui se aplica aos inconstantes, às almas inconstantes. Como diz no verso 13, verso 18: iludem pela libertinagem os que. Quem são os que do verso 18? São justamente as almas inconstantes do verso 14. São pessoas que estão interessadas, que estão se enamorando do Evangelho, que estão dando o seu passo em relação ao Evangelho, mas que na verdade, com o conteúdo proposto dos falsos profetas, acabam caindo no sofisma deles, acabam se iludindo, se encantando com a proposta deles, e na verdade o estado que eles se encontram é desse. Não tem nada a ver com o crente, tem a ver com as almas inconstantes. Não é à toa, irmãos, que qual é a primeira expressão do capítulo 3? Como é que Pedro chama os crentes de almas constantes? Capítulo 3. O quê? Amados. Vocês vejam que o aplicativo já muda. Ele jamais poderia estar se referindo nos versos anteriores a crentes, se no verso seguinte ele diz amados. Como é que ele pode chamar amados aqueles que ao texto anterior ele chamou de porca lavada e de vômito de cão? O vômito de cão ou a porca lavada são justamente as almas inconstantes. O que é uma pessoa inconstante, uma alma inconstante? Tu não sabe o que é. Eu quero Cristo, mas eu quero a impureza. Eu quero salvação, mas eu quero a... Fica sempre nessa. Então é uma alma inconstante levada pelo vento, como as ondas do mar, como diz Tiago no capítulo 1. Então, o aplicativo da porca lavada e do cão que botou o seu vômito não é a crente, não é redimido, não são os lavados pelo sangue de Cristo, mas sim essas pobres almas inconstantes, que absorvem essas fortalezas de doutrinárias e esses raciocínios falazes. Absorvem, não conferem coisas espirituais com espirituais e acabam se engordando. E aqui o que Pedro faz também é interpretar com uma outra linguagem o que Jesus falou lá em Mateus 12, naquela linguagem parabólica, naquela figura de linguagem de uma casa que foi bem aumentada. A diferença é que Jesus ali ele aplicou ao povo de Israel, né? Ali estava se referindo àquela geração, como diz lá o texto. Então, irmãos, esse é um dos argumentos, né? Esse é um dos sofismas lançados pelo sistema religioso que engordam, que prende, que engendram as almas. Um outro trecho, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. O pessoal fala muito, por exemplo, a gente poderia lidar com outros textos, mas para não tomar tempo, eu pensei também nesse texto, capítulo 4, 1 Timóteo. Ele vai falar aqui sobre os apóstolos, né? Geralmente quando a gente trata desse assunto, sempre vai dizer, não, mas tem uns apóstolos que apostataram da fé. Certo? Primeiro, irmãos, mesmo os que se apostataram da fé, em nenhum momento o texto vai dizer que eles se perderam. Certo? Apostasia, para não tomar muito tempo, é afastamento consciente da verdade. Eu sei que o conteúdo do Evangelho é verdade, mas eu deliberadamente, conscientemente me afasto e abraço outros conteúdos. Abraço os sofismas, abraço as construções teológicas, abraço os outros conteúdos doutrinários, certo? Mesmo conhecendo a verdade. Eis aqui, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns, vejam, se alguns, é porque não é todos, se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos e a doutrinas de demônios, né? Sobre o que? A influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Portanto, se apostatar da fé, embora não seja nada bom, embora o Evangelho seja contra a apostasia da fé, essa deliberada decisão de ser contra a verdade, em nenhum momento essa apostasia da fé se caracteriza pela distorção da verdade, não pela perdição de um crente.
A apostasia não é o cara deixar de ser salvo e perder a salvação. A apostasia da fé é negar a verdade, é ir contra a verdade, doutrinariamente falando. Se você ler o contexto, você vai ver: proibir casamento, abstinência de alimentos, essas coisas todas. Tem nada a ver com salvação, tem a ver com conteúdos propostos, desassociados do Evangelho. O que é isso? Fortalezas que se constroem na mente, são raciocínios que se levantam contra o quê? Conhecimento de Cristo. Amém? Amém. Vamos perceber, entender outra questão que nós podemos identificar como sofismas, como conteúdos propostos, como fortalezas que se estabeleceram na mente de tantos crentes. Um desses raciocínios que eu particularmente entendo, irmãos, que eu quero apresentar aqui com vocês, compartilhar, é a ideia de que o Evangelho e a religião é uma coisa só. Evangelho e religião é uma coisa só, irmãos. Não pode se falar de Deus associado de religião. Quem foi que disse isso? Deus e religião é uma coisa só, estão amalgamadas, estão comungadas. Não tem como se associar. Se eu falar do Evangelho, ela vem você falar de religião. Quem foi que disse que eu tenho que falar de religião? Para falar de Deus, eu tenho que falar de religião. Primeiro, irmão, nós temos que dizer que toda e qualquer religião, por mais bonitinha que seja, por mais famosa que ela seja, por mais aparatosa que ela seja, ela é uma construção humana. É um desenvolvimento humano. Pode estar muito bem intencionado, mas é uma produção humana. O Evangelho é uma produção divina, irmãos. Abra em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Toda religião é uma produção humana, é uma obra humana. E onde há uma obra humana, você anula a graça. Pois se é pela graça, não provém das obras, porque do contrário, graça não é graça. Onde há a pitada humana, há o desligamento da graça. Onde há uma ação humana, uma produção humana, por mais bonita, aparatosa que seja, bem intencionada que seja, você, de uma forma ou de outra, você nega a eficácia do Evangelho. Se eu chegar aqui para a irmã aqui, e der uma casa, uma duplex, lá na Toyota, para você, pega, está aqui para você, de graça, é só você entrar e morar, e você tirar no seu bolso 10 centavos e me der, você está, de uma forma ou de outra, negando aquele presentão que eu lhe dei. Se eu der um grande presente para você, e você quiser de alguma forma compensar, nem que seja com 5 ou 10 centavos, aquela coisa grandiosa que eu lhe dei, você está anulando de uma forma ou de outra, consciente ou conscientemente, aquele presente que eu lhe dei de graça. Eu dei porque eu lhe amo, eu dei porque eu quero favorecer você, eu dei porque é graça. O amor gera graça. Mas você quer de alguma forma, Paulo, muito obrigado, não pego de 10 centavos. Você, embora ingenuamente, você está negando de uma forma ou de outra essa graça que lhe foi oferecida. Gálatas 1, a partir do verso 6, vejam só. Diz o seguinte: eu estou admirado de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o quê? Um outro evangelho. Olha o que nós lemos lá em 2 Coríntios: outro Cristo, outro evangelho, outro Espírito. Verso 7: que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, Paulo está dizendo, ainda que eu e os meus cooperadores, ou mesmo um anjo vindo do inferno, é isso que ele diz? Não, vindo do céu. Olha só a radicalidade de Paulo. Vos pregue um outro evangelho do que já temos pregado, seja maldito. Conforme disse antes e digo outra vez agora: se alguém vos prega, esse alguém é alguém, seja eu,
seja um bispo, seja um pastor, seja um obreiro, qualquer pessoa que traz um conteúdo que vá além ou aquém daquilo que está escrito na palavra, devemos considerar nada, rejeitar. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Olha só, irmãos. E é aqui onde eu quero me prender. Porque Paulo ele atribui o outro evangelho como uma obra que é humana. A religião sempre quer trazer status para o homem, de uma forma ou de outra. Por mais bonitinho que seja, por mais cabelinho penteado que for, por mais palitosado que for, de uma forma ou de outra, a religião quer trazer esse endeusamento humano, de uma forma ou de outra. Ele diz, mas irmãos, eu procuro o quê? O favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procura agradar os homens? E como eu agrado os homens? Servindo ao quê? A religião. Se tivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Então você veja, irmãos, como Paulo faz uma clara distinção do outro evangelho para o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Aqui ele estava lidando com irmãos que tinham lá, chegaram lá na província da Galácia e viram, tem uns crentes aqui que querem. Tem crente, tem irmãos. Irmão, o que foi que você aprendeu? Nós aprendemos que a cruz ela é absoluta, a cruz perdoa meus pecados, eu morri em Cristo, já ressuscitei com Cristo e já estou sentado nos lugares celestiais em Cristo. Foi isso que Paulo pregou. Foi isso que Paulo falou. Olha, mas aí você tem que fazer a circuncisão, porque você sabe, né? Tem que guardar os mandamentos e tudo mais. Então, para Paulo, isto é um outro evangelho. Para Paulo, isso é deturpar, é desfazer, é anular a cruz de Cristo. Tudo que vem, irmãos, agregar valores para a obra de Cristo lá na cruz, deve ser anulado, deve ser desfeito, deve ser rejeitado. Nós, como crentes em Jesus, conhecedores da graça, devemos anular esses pensamentos, devemos destruir essas fortalezas que porventura estejam dentro de nós e que estão aí no sistema religioso. Essa ideia de agregar lei com graça, evangelho com religião, obra de Deus com obra humana, isso tem que ser desfeito na nossa mente. Nós temos que lutar com as armas espirituais pelo poder do evangelho da graça para destruir essas fortalezas, anular esses raciocínios, para libertar essas mentes que estão cativas, né? Servindo aos homens, servindo à religião, servindo ao sistema religioso. Outro ponto, a religião se nutre do status e da projeção humana. Abra aí Filipenses capítulo 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A partir do verso 4. Nós estamos aqui, irmãos, fazendo essa peleja espiritual, destruindo as fortalezas que foram construídas na nossa mente, desfazendo os raciocínios falazes, as filosofias, certo? Que prendem, que cativam a nossa mente. Nós estamos identificando aqui pelo Evangelho algumas dessas fortalezas, alguns desses sofismas, dessas construções doutrinárias que jogaram para nós. Nós abraçamos, mas nós estamos aqui agora tendo o trabalho de desfazê-las pelo Evangelho da Graça. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4, diz o seguinte: Paulo vai dar um testemunho de si antes. Ele fala: se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Por quê? Porque ele foi circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então você veja que a conduta de Paulo, segundo a religião, era impecável. Não tinha nada que pudesse acusá-lo do ponto de vista exterior.
do ponto de vista das exterioridades. Na nossa visão imediata, Paulo era um cara assim, um exemplo. Ele era um grande monturo dentro da sua religião. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Verso 8. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus. Olha só o que ele falou lá no texto base, né? Levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como esterco. E eu não preciso fazer muito esforço para dizer para os irmãos o que é um esterco, né? Para que possa ganhar Cristo. Ou seja, sendo bem direto, Paulo considerou todo o conteúdo religioso dele, toda aquela construção teológica na cabeça dele, todo aquele argumento doutrinário que ele tinha em favor dele, como fezes, como esterco. Olha, tudo isso aqui para mim me trazia status, me trazia orgulho, me trazia uma justiça própria, me trazia uma soberba. Mas hoje, com o Evangelho da Graça, eu destruí tudo aquilo ali. E para mim isso hoje não passa de esterco, não passa de fezes. Fui lá no vaso sanitário, botei para fora e dei descarga. É isso que Paulo está dizendo. Toda a minha religião, todo o meu aparato religioso do passado, por mais bonito que fosse, por mais status que tivesse, eu considerei tudo isso como um refúgio. Paulo entendeu e anulou essa construção doutrinária. Paulo entendeu o Evangelho e destruiu as fortalezas que ele tinha construído dentro de si, em troca do sublime conhecimento de Cristo Jesus. Que eu e você, irmãos, também possamos destruir essas fortalezas, anular esses sofismas, botar para fora da descarga em todo esse aparato religioso trazido dentro de nós, construído muitas vezes até desde pequeno na nossa mente, construído desde o dia que eu disse aceitei a Jesus, e aí jogaram um bocado de conteúdo para nós, supostamente segundo Cristo. Não, mas está na Bíblia, mas sobrevive ao encontro com o Evangelho? Não, então anula. Dar dízimo é muito bonito, parece um gesto de muita humildade, né? Honestidade, né? Altruísmo. Só que quando você entende o Evangelho da Graça, você anula esse raciocínio. Quando você conhece Cristo e o conteúdo segundo Cristo, você destrói essa fortaleza que há tantos anos foi construída dentro de si, da sua mente. Você anula esse raciocínio, não por um conhecimento pessoal, mas pelo conhecimento do Evangelho de Cristo, pela mente de Cristo que você absorveu e continua absorvendo, que tem que ser ativada cada vez mais. O outro ponto para nós terminarmos, eu teria mais dois, mas eu vou terminar apenas com esse, é que a religião se nutre de ordenanças e proibições. Abra em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Você está em Filipenses? É a epístola seguinte. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. E eu termino aqui. Teria mais um outro ponto, mas vamos deixar para outra ocasião, para não tomar muito tempo. Colossenses, capítulo 2. A partir do verso 16. Nos versos anteriores, Paulo falou da obra de Cristo, da eficácia da obra de Cristo, que todo escrito de dívida que era contra nós foi encravado, removendo inteiramente, não foi parcialmente, foi inteiramente lá na cruz, que nós já somos perfeitos nele, circuncidados não na carne, mas no Espírito. Paulo está falando de toda a obra redentora aplicada ao crente. Aí aqui no verso 16 ele diz o seguinte, ó: uma construção de fortaleza na mente e o aparato religioso, doutrinário que jogaram também na mente, que Paulo desfaz tudo aqui segundo o Evangelho de Cristo. Colossenses 2, a partir do 16. Assim, ninguém, repita comigo, ninguém. Quem é ninguém? Ninguém é ninguém. Seja eu, seja um pastor, seja a denominação, seja um aparato doutrinário,
ninguém vos julgue. Você irmão, você irmã, o crente em Jesus não pode se permitir ser julgado por ninguém. E nem por ele é julgado, né? Como diz Paulo. Assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova ou de sábado. Você veja, irmãos, como os crentes, né, o sistema religioso, ele vai para dois polos, né? Você tem não só os adventistas, mas tem alguns batistas, né, que ficam com essa fixação judaica lá no sábado. Tem que guardar o sábado, que afinal de contas, o sábado, blá blá blá. Aí vem os outros reformados. Não, tem que guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Certo? Vamos para o domingo primeiro, né? Onde está na Bíblia que eu tenho que guardar o domingo? Os sinóticos e João me diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, certo? Domingo. Mas em um momento o texto está dizendo que o domingo foi substituído pelo sábado? Não. Domingo é domingo. Normal. E aí nós vemos relatos em Atos e nas epístolas, relatos soltos. No primeiro dia da semana, pois, quando vos reunides, certo? Está dizendo que é um dia para se reunir. Cabível a se reunir. Mas não está dizendo que o domingo tem que ser adorado, guardado, não. Nenhum momento está dito isso. Nenhum momento está dito que o domingo foi um substituto para o sábado. Nada disso está dito. Mas você veja como o sistema religioso construiu essa fixação, essa devoção de dias. Ou vai para uma vertente judaica para o sábado, ou vai para o domingo. Sendo que o sábado acabou lá na cruz. O sábado agora é o descanso na alma do crente. Isso está explícito por Jesus e por Paulo lá em Hebreus. Certo? Aí tem o outro lado do domingo, que em nenhum momento a Bíblia, o Evangelho nos ensina que o domingo tem que ser guardado. Ele diz, ó, verso 17: os quais, aquilo que ele falou no verso antecedente, são sombras das coisas que haveriam de vir. E já veio, né? Mas a realidade é Cristo. Cristo é a realidade dos sábados. Cristo é a realidade de todas as sombras, né? Como diz lá em Hebreus, está dito, nós não somos mais da sombra, nós somos dos bens já realizados em Cristo. Então, quem vive na sombra, vive na penumbra, correndo atrás, só que a imagem real das coisas já veio, que é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, ou seja, em visões, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal. Cuidado com essa história que está vendo um anjo, cuidado com essa história que o anjo está trazendo uma outra informação, que o anjo está vindo com a espada matar não sei quem, certo? Tudo isso é uma produção de uma mente carnal, tem nada a ver com a realidade dos fatos. Isso aí é uma viagem de uma mente doente que enxerga essas coisas. Paulo está dizendo aqui, ó, que tudo isso é uma produção carnal, certo? E não retendo a cabeça, com o qual todo o corpo, sofrido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o conhecimento concedido por Deus. Visto que já morrestes com Cristo para os rudimentos elementares do mundo, que são esses rudimentos elementares? Sábado, a lei, as festas, certo? Por que vos sujeitais ainda a mandamentos? Esses mandamentos, essas ordenanças, esses conteúdos, essa proposta de guardar dias e festas, tudo isso, irmão, foi produzido dentro de nós pelo sistema religioso. Guardar domingos e feriados, guardar o dia do sábado, tudo isso são construções teológicas, doutrinárias, que jogaram na nossa mente, mas que não sobrevivem ao Evangelho da Graça. Aí ele diz, ó, como se vivesse no mundo, 21, tais como, não toques nisso, não pegues naquilo, não manuseis, é outra coisa que a religião produz no ser humano, que é proibições. E a religião não entende que quanto mais proibido for, mais desperta o desejo de fazer. Não é assim, irmãos? Adão tinha lá um bocado de árvore que ele podia se deleitar, mas ele ficou fixo na árvore que ele não podia comer, né? No fruto da árvore. Só apenas uma, mas foi essa única que ele foi seduzido e atraído. Seja ele ou seja ela. Certo? Então, a religião ela se nutre em gerar proibições na mente da pessoa. Certo? Aí ele diz, ó, tais como não pegue aquilo, não proves isso. Certo? Não manuseies aquilo. Todas essas coisas vão desaparecer com o uso.
pois são preceitos e doutrinas de homens. Preceitos e doutrinas de homens são religião. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem poder nenhum contra as inclinações ou aos desejos da carne. Mas tudo isso, irmãos, são produções, são fortalezas, são raciocínios, são sofismas doutrinários, teológicos, que jogaram na mente dos crentes. Talvez muitos que estejam aí nos ouvindo sejam vítimas dessas construções, sejam escravos dessas fortalezas, desses sofismas, e até hoje agonizam espiritualmente. Essas pessoas não deixam de ser crentes, mas são os débeis na fé, são os insensatos no Evangelho. Mas nós estamos aqui, irmãos, para desconstruir esses argumentos. Nós estamos aqui para, primeiramente, identificá-los e, consequentemente, pelejarmos no Evangelho contra esses raciocínios. Não é só sou contra porque sou contra, mas sim ser contra porque o Evangelho me ensina de outra forma, e eu vou e destruo essas fortalezas, esses conteúdos propostos pela religião, que durante muitos anos foram soterrados na nossa mente, foram guardados na nossa alma, e que só engodam, que só nos engendram, que só nos escravizam, para não experimentarmos a plena liberdade que há em Cristo. Então, irmãos, que esta noite nós possamos sair daqui mais fortalecidos e certos de que nós devemos, dentro de nós primeiramente, desconstruir esses pilares, essas fortalezas que nós abraçamos e que hoje, pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo, devem ser anuladas e destruídas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém?